Oi, pessoal, eu sou a Neco e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como perder o medo de mexer no seu próprio computador. Esse é um dos medos que assolam as pessoas que têm computador em casa há muito tempo e talvez seja um dos maiores gastos que você tem, porque você sempre que tem algum problema precisa ir num técnico e ou então pagar para um técnico ir na sua casa e você tem sempre que pagar um dinheiro que às vezes faz muita falta e você pode estar usando ali para fazer um upgrade. Eu sou adepta de que você precisa saber o básico para que você possa fazer manutenções e resolver problemas simples. Já vi caso de gente ter que pagar R$ 200 para o técnico apenas conectar um cabo. Então eu vou te dar 5 passos que você precisa entender antes de começar a mexer no seu computador para fazer manutenção, limpeza e até mesmo resolver problemas simples. Primeiro passo: se você não entende nada de informática, quais são os componentes do seu computador? Basicamente, o computador é composto por uma placa-mãe, um processador, geralmente uma fonte de alimentação, uma placa de vídeo, ou às vezes a sua placa de vídeo é uma placa de vídeo integrada e fica dentro do seu processador. Daí tem as memórias RAM e o restante da configuração vai depender muito do tipo de computador que você tem. Um SSD ou um HD, acredito que na maioria dos computadores existam SSDs SATAs, mas também existe um tipo de SSD que nós chamamos de NVMe, que ele vai direto na entrada M.2 do seu computador, da sua placa-mãe, no caso. Sabendo identificar cada um desses componentes, você já sabe ali o primeiro passo para você começar a fazer sua própria manutenção e resolver problemas simples. Há quem diga que é super fácil isso e eu concordo, porque tem gente que consegue decorar todos os 900 e tantos pokémons, mas tem pessoas que têm dificuldade mesmo de reconhecer, e assim, não é um problema. A partir do momento que você começa a estudar mais a fundo, você vai entendendo os tipos de conexão, e aí fica bem mais fácil na hora de fazer um upgrade, por exemplo, ou até mesmo identificar um erro. O segundo passo é você precisa entender que você está lidando com um equipamento que utiliza energia. Energia é algo instável e você precisa ter cuidados ao manusear determinadas partes do seu computador. Em especial, caso você tenha peças mais antigas, porque as peças mais antigas têm menos proteção e são menos fortes, por assim dizer. A partir do momento que você consegue entender que energia é algo que não dá para brincar, você aprende que não dá para mexer em nada no seu computador com ele ligado. Eu evito ao máximo. Número 3, você precisa entender que mesmo que o computador seja uma única coisa e que tudo se liga e você utiliza como se fosse uma única coisa, as peças elas funcionam independentes. Então, às vezes, um erro pode acontecer com uma dessas peças porque é a forma como ela se conecta através da placa-mãe. Então, às vezes, a conversa entre as peças pode não ser como esperado, e aí tem um erro, e às vezes isso pode levar o seu computador a não ligar. Mas calma, não fica desesperado, porque na maioria das vezes você consegue resolver isso apenas tirando uma memória RAM, tirando as memórias RAMs ou tirando a própria placa de vídeo, que também é uma memória, ela também tem memórias. Você tira, faz uma pequena limpeza, às vezes entrou uma sujeirinha no slot e impediu ali uma conexão, isso fez com que o seu computador não ligasse. É só você ter calma, não usar força, ver direitinho como que funciona o slot de cada um deles, destrava, tira, limpa. Aí vem como fazer essa limpeza. A limpeza é a parte mais simples, é o quarto passo. Sempre utilizar álcool isopropílico, que é o álcool que tem nem 1% de água. Ele tem impurezas, mas não tem água. Água é inimiga de eletricidade, isso é um fato, mas é por conta dos sais. Se seu computador está muito sujo, e misturar com água destilada, por exemplo, que é uma água que não contém sais, ele vai ter uma água com potencial de passagem de energia. Daí você precisa de álcool isopropílico e para limpeza do dia a dia, você pode utilizar um soprador ou um aspirador que não seja forte e que seja frio. E o quinto e último passo é que você precisa
perder o medo, porque às vezes o nervosismo, ele faz um trabalho muito pior. O que que eu faço para não ter esse medo? Eu sigo todos os passos anteriores e acredito que, seguindo todos esses passos, eu vou estar fazendo um bom trabalho. É difícil, porque nesse caso a gente lida com a ansiedade, mas você precisa entender que mesmo sendo um computador caro, um técnico também pode errar. Não é porque o cara tem 30 anos que ele não erra, tá? Eu tive problema com técnico, então assim, vai no técnico só se realmente for algo que você não consegue resolver. Respira, fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Eu espero que esses passos te ajudem a perder um pouco o medo de mexer no seu computador. Um beijo da Neco e tchau, tchau.